A paz a todos que nos assistem aqui no YouTube, aqui no canal da Igreja do IECO, a Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu comentário, o seu like, seja aqui abençoado através das mensagens, das músicas, das orações e os testemunhos. Que Deus te abençoe. Pessimista, colocou o pé assim, sujou já o pé. Ai, tá vendo só como é que as coisas são? Logo no meu aniversário, já acordei, já pisando aqui no cocô. E a otimista não, acordou, assim que ela pisa, hoje é o meu dia do meu aniversário. Cadê? Eu ganhei um cavalo de presente e saiu procurando o cavalo. Parábola da vinha, olhos bons versus olhos maus. Poderíamos também colocar pessimista contra otimista, né? Pessimismo, otimismo. Mas em Mateus 6, verso 22, primeiramente, Jesus disse assim, ó, o Senhor Jesus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? Então veja que não está se referindo ou falando só para quem já está em trevas. Porque Jesus disse, caso a luz que em ti há sejam trevas, ou seja, a pessoa tem uma luz. A pessoa já é de Deus, mas pode estar dando brechas, ter trevas. O Davi, tem um salmo de Davi que ele ora, Senhor, derrama luz nas minhas trevas, porque somos pecadores, somos falhos. A pessoa do Senhor nos leva para os céus, mas os seus ensinos é para aqui, ó, para aqui na terra, para que venhamos aprender e viver melhor aqui no mundo. E ele está dizendo, se os nossos olhos forem maus, nós vamos atrair trevas. Olhos bons fala de generosidade, que vai além de um olhar. São as atitudes também da pessoa, as suas obras devem seguir o exemplo do Senhor Jesus. Lembra daquela mulher adúltera? Ele poderia condenar, mas com seus olhos ele olhou, não os defeitos que ela cometeu, o pecado, mas olhou também as coisas boas. Então tem pessoas que só olham os defeitos e se esquecem que todos nós também o temos, mas também temos qualidade. E a lâmpada do corpo que vai iluminar são os nossos olhos. Se a gente olhar só os defeitos das pessoas, só os defeitos, só as coisas ruins, só as coisas erradas, a gente não vai enxergar as coisas boas. Mas tem coisas boas? É claro que tem. Olhos maus fala de egoísmo, avareza, idolatria, né? Apego só a uma coisa. Falta de amor e misericórdia, falta de senso de justiça divina, da justiça divina. A pessoa só tem a justiça humana, só olha com a sua justiça humana. A justiça divina olha para o coração dos homens e não para o seu exterior. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Em Mateus capítulo 20, a parábola das vinhas nos ensina um pouco mais. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Em capítulo 20 agora. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. Quanto que vale um dia de trabalho? 1 denário era a moeda romana, não é isso? A dracma também valia um dia de trabalho, a moeda grega. Então 1 denário por dia. Mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram trabalhar. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Veja, ele encontrou mais outros e era mais tarde. E os outros já estavam trabalhando lá desde cedo. Responderam: porque ninguém nos contratou? Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha, vai lá trabalhar. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ou seja, ia começar por aqueles que começaram a trabalhar mais tarde. E quem estava trabalhando lá desde o início ia esperar. Então começou pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais,
estavam trabalhando há mais tempo, né? Porém, também estes receberam 1 denário cada um, só a diária mesmo. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça nenhuma. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. O que eu combinei contigo, eu não estou falhando. Não cometi injustiça nenhuma, está aqui, ó. Agora, esse que trabalhou menos, eu quero pagar ele também. O dinheiro é meu, né? Está aqui, ó. Porventura, verso 15, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos, Jesus termina a parábola dizendo, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Diga aleluias. Glória a Deus. Então Jesus aqui já estava se referindo já ao que a vinda, né? Ele veio, os primeiros que receberam ele, os judeus, vão passar a ser os últimos que vão se converter. E nós, os gentios, a igreja, todo mundo que não é da nação de Israel, pela carne e pelo sangue, fomos os últimos, passaremos a ser os primeiros que estarão na glória. E mais, ele diz, muitos são chamados. Quantos você e eu entregamos um panfleto, convidamos para vir à igreja, e muitos não vêm, seja da família ou não, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Diga glória a Deus. Você e eu fomos escolhidos para estar aqui ó, na igreja, para ouvir essa mensagem aí agora, no canal da igreja. Então, se considere um privilegiado, nos consideremos privilegiados. Diga aleluias, glória a Deus. Agora, nessa parábola, Jesus disse que esse homem, o dono da vinha, disse, olha, eu não cometi injustiça nenhuma. Ou os seus olhos é que são maus porque eu estou sendo generoso. Eu quero pagar, eu quero ajudar. E você está olhando com maus olhos. Qual era os maus olhos na vida daqueles trabalhadores? Eles não viram a misericórdia e a generosidade do homem como bela. Eles só olhavam para eles. Entendeu? Só olhavam para a vida deles. E menosprezando os outros e valorizando mais o quê? O dinheiro. Do que a misericórdia e a generosidade. Porque eles não estavam sendo injustiçados. O que foi tratado com eles foi cumprido. Então agora é aquela máxima, né? Ou aquela frase. Deixa a vida dos outros. Cuide da sua, da minha, da nossa vida. Fez? O dono é ele, o que tratou, cumpriu, então é isso. Os maus olhos neles foi isso. Então, olhos maus que Jesus falou, que atrai as trevas, é a pessoa só enxergar um lado da história. Tudo na nossa vida é assim. A pessoa se torna uma pessoa crítica, amargurada. Ela só vê defeito, só vê coisa ruim, só vê com os maus olhos. Isso é um problema, por quê? Porque ela vai atrair isso. E Jesus disse, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então é para os crentes, para o cristão, é para o povo de Deus também. Então olhos maus é isso, a pessoa só enxerga o erro que todos nós até temos, mas ela só consegue enxergar nos outros. É mais fácil. Ela quer generosidade, misericórdia, bondade, mas para com os outros não. Ela só olha com maus olhos. Olhos bons não significa também nós fazermos vistas grossas, chamada vista grossa, não. Tudo é perfeito. Não, tem erros, tem situações adversas, tem falhas, tem coisas erradas, mas é confiar no perfeito equilíbrio de Deus e na sua justiça, a justiça divina, que não vai falhar. Aliás, não falha e não vai falhar, seja no tempo presente ou no porvir. Ele é que é juiz. E quando nos der alguma autoridade, condição, ou até mesmo naturalmente a nossa necessidade diária de julgarmos certas coisas, também agirmos como o Senhor Deus, com equilíbrio, tendo olhos bons e olhos maus. Mas tem pessoas que julgam só de um lado, né? Só com olhos maus, só com sentença. E o problema disso é qual, pastor? Que ela vai colher, né? Jesus disse, em João capítulo 7, que a medida com que nós medirmos, nos medirão também. Então essa mesma medida ela vai voltar para a gente. Nunca volta na mesma medida, ela sempre volta, lembra? Sacudida, transbordante, vos medirão.
vai deitar no vosso regaço. Sempre é igual o saquinho de pipoca. Enche, sacode, bota mais, sacode, depois vem recheado. É a lei da semeadura, do plantio e da colheita, semeadura e ceifa. Então nós temos que aprender essa palavra, essa mensagem, e mudar certas atitudes, termos também olhos bons. Olhos bons e olhos maus também fala de pessimismo e otimismo. Pessoas que são negativas, pessimistas, críticas, é o escarnecedor, o zombador. Diz lá no livro de Provérbios, lemos agora essa semana, né? Está aqui no playlist da igreja, no canal da igreja, também na série da sabedoria de Deus. Não podemos ser, não podemos agir como tal. Temos que ter olhos bons e agirmos com otimismo. O que é o otimista, pastor? É a pessoa que recebe, bem no popular, recebe um limão e não fica fazendo cara feia, mas ela vai lá e faz a limonada, bota lá o adoçante, o açúcar, e opa, eu vou me refrescar, vou me, entendeu? Me deliciar com esse limão. Tem pessoas que recebem, não, eu não gosto, isso aí é azedo, isso daí não sei mais o que. Só um exemplo para entendermos. Um outro exemplo é aquelas irmãs gêmeas, que no dia do aniversário, o pai queria dar uma lição para cada uma, porque apesar de serem gêmeas, uma era mais otimista e a outra era muito negativa, pessimista, tinha olhos bons para as coisas e a outra tinha mais olhos maus. Então ele queria aplicar uma lição. E aí o que ele fez? No dia do aniversário dela, ele pegou assim um estrume de cavalo e colocou assim na beira da cama de cada uma. Pessimista, colocou o pé assim, sujou já o pé. Ai, tá vendo só como é que as coisas são? Logo no meu aniversário, já acordei, já pisando aqui no cocô. E a otimista não, acordou, assim que ela pisa, hoje é meu dia do meu aniversário, cadê? Eu ganhei um cavalo de presente e saiu procurando o cavalo. A visão que nós temos das coisas é o que Jesus está falando também. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos atrair luz. Mas se forem maus, tudo a pessoa julga, condenando, acusando, tudo na vida dela. Ela só tem olhos maus, é só pessimismo, ela tem facilidade em julgar, até sentenciar alguém em algo. Isso não é bom, gente. Porque Jesus é quem disse: teus olhos forem bons, teu corpo será luz, mas se forem maus, atrairá trevas, terá trevas. Então a visão que nós temos das coisas, das pessoas, da vida, vai atrair luz ou trevas. Por quê? Porque Romanos 8 diz a palavra do Senhor que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas esse governo, mas agora esse salário, esse patrão, e mais esse país. Ora, tem outros que estão pior, gente. Tem outros países, patrão, marido, esposa, filhos, pais, igreja, governos que está pior. Estão sofrendo mais. Então nós temos que orar uns pelos outros, temos que mudar a visão, temos que, pastor, mas é verdade isso, aquilo, outro, sim, não, acabamos de falar, não é olhos bons, não é fazer vistas grossas, não é, como se diz no popular, tapar o sol com a peneira, mas é separarmos cada coisa no seu devido lugar e aprendermos com Deus o equilíbrio, porque Deus é bom, nós cantamos, adoramos e declaramos, mas Ele também é justo. Então Ele, na hora certa, Ele estabelece justiça e na hora certa Ele estabelece misericórdia. Então nós temos que aprender com Deus e imitá-lo. A Bíblia diz, imitai a Deus. Então normalmente o pessimista tem olhos maus, ele tem uma baixa autoestima. E ele passa a ser negativo no seu trabalho, na sua casa, família, na igreja. Se torna uma pessoa crítica, abre brechas até para a inveja. Não vê progresso ao seu redor. Sua fala é sempre negativa a respeito das coisas, das pessoas, até de si mesmo. Jesus disse, todo o seu corpo será trevas, tenebroso. Então nós temos que rejeitar. Lembra que o Senhor Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Mas os olhos são a lâmpada do corpo, Jesus disse. Então nós temos que, com nossos olhos, com a nossa boca, com a nossa língua, termos vigilância. Aquilo que nós estamos enxergando, vendo, falando, para que não venhamos a atrair males, coisas negativas. O otimista tem bons olhos, vai atrair luz. Mas esse problema, essa situação, pastor, é como falamos, né? Deixa eu citar o texto. Mateus 15, verso 18, Jesus disse, Mateus 15, está aí perto. Mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem.
Então, antes de falar, se domine a sua língua, né? Tem pessoas que têm facilidade em responder, em falar da vida alheia dos outros e se esquece de si. Romanos 8, 28. O dito popular diz: há males que vêm para bem, mas Deus diz, a palavra do Senhor diz a mesma coisa. Mas para o crente ou cristão, os filhos de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é para o mal. Aconteceu o problema, viu? Não começa a abrir a boca para murmurar, reclamar, criticar, julgar, sentenciar, arrumar culpados e culpadas, não. Mas olhe com bons olhos, Deus é fiel. Estou passando por isso aqui, mas eu vou vencer. Eu vou passar por cima desse problema. Eu vou... Está vindo para mim mudar minha rota, minha situação, para mim me adequar, para mim... Entendeu? Não é à toa. E na verdade é assim, quantas vezes sentimos uma dor no corpo, alguma coisa, significa que algo não vai bem, é um sinal para a pessoa se tratar, para a pessoa se cuidar, senão ela vai morrer, senão ela vai ficar, né, falida ali nos seus órgãos. Então é para ela orar, buscar a Deus e também se cuidar, se tratar, vai lá no médico. Tem um propósito, tem um objetivo. Se a pessoa só olhar, não, é porque eu vou morrer. Tem gente que fala assim, né? Tem uma irmã que fala, não, eu quero é morrer logo, quero morrer. O que é morrer? Na hora que Deus chamar, entendeu? Não é na nossa hora. Então tem coisas que vêm e acontecem, mas não é para o nosso mal, é para a gente ficar atento, alerta, nas finanças, no casamento, na família, na igreja, em todas as áreas e sentidos de nossas vidas. O que precisamos então? É mudar nossa visão das coisas, gente. Quando eu termino aqui a mensagem, quando Deus deu a terra prometida de Canaã e os espias, Josué manda os espias avistarem, muitos voltaram desanimados. Não, nós éramos como gafanhotos diante deles lá, eles se sentiam pequenos. Nós somos pequenos, eu não tenho força, mas em Deus eu vou vencer, como Davi venceu Golias. Quando os espias voltaram com essa declaração, ali era a derrota deles, porque aos seus olhos eles eram pequenos. Não poderiam alcançar aquele nível, alcançar aquela cidade. Então Josué e Caleb foram que disseram, não, nós vamos avançar e vamos vencer. Então a visão que nós temos das coisas, das pessoas, tem que ser olhos bons. E de nós mesmos também. Eu não posso, eu não tenho, mas em Deus eu posso. Quem entendeu, diga a glória a Deus. E a respeito dos outros também. Lembra dessa parábola aqui da vinha, dos trabalhadores. Ou seus olhos são maus porque eu sou bom. Então às vezes queremos misericórdia, generosidade e bondade, mas para com os outros, não. É sentença, é justiça, tem que pagar, tem que fazer. Deus é que vai decidir. Deus é juiz de tudo e de todos. Amém, gente? E aqueles a quem Ele dá autoridade, a quem Ele dirige para falar, para agir também, né? E quando nós temos essa oportunidade e essa autoridade, devemos imitar a Deus, agir com equilíbrio, como Deus está dizendo, tendo a visão certa das coisas e das pessoas. Quem entendeu a mensagem, o recado de Deus, diga, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus.